Josué, capítulo 9. Os reis dos territórios vizinhos, que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá, estendendo-se pela costa do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo o que tinha acontecido com Jericó e com Ai. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles resolveram unir seus exércitos depressa para lutar contra Josué e contra os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, foram espertos. Enviaram embaixadores a Josué, como se a viagem feita fosse muito longa, trazendo jumentos com os lombos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro para o vinho, velhas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e usavam roupas velhas. O pão que levavam estava duro e bolorento. Chegando ao acampamento de Gilgal, disseram a Josué e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante para fazer um tratado de paz com vocês. Os israelitas responderam a esses heveus de Gibeon: Como podemos ter a certeza de que vocês não vivem aqui por perto? Então, como faremos uma aliança com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Mas quem são vocês? Perguntou Josué. De onde vieram? Eles disseram: Somos de um país distante. Ouvimos falar do grande poder do Senhor, o Deus de Israel, e de tudo o que ele fez no Egito. E também aos dois reis dos amorreus, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos líderes e o nosso povo nos deram as seguintes instruções: Preparem-se para uma longa viagem. Vão ao encontro dos israelitas com uma proposta de paz, declarando que a nossa nação está disposta a ser escrava do povo de Israel. Estes pães tinham acabado de sair do forno quando partimos, mas agora vocês veem, estão duros e bolorentos. Estas vasilhas de couro eram novas, e vejam como estão agora, velhas e remendadas. Nossas roupas e nossas sandálias estão velhas e gastas, por causa da nossa longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões deles e acabaram acreditando neles. Não tiveram o cuidado de consultar o Senhor. Assim Josué assinou um tratado de paz, confirmado com juramento pelos líderes da Assembleia de Israel. 3 dias depois de fazerem um tratado de paz com os gibeonitas, os fatos vieram à luz. Aqueles homens e o povo deles viviam ali perto. Os israelitas encontraram as cidades deles no 3º dia de viagem. Eram as cidades de Gibeon, Quefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Mas as cidades não foram destruídas por respeito ao juramento feito pelos líderes da Assembleia diante do Senhor, o Deus de Israel. Então o povo israelita queixou-se contra os líderes. Mas os líderes disseram ao povo reunido: Nós fizemos um juramento diante do Senhor, o Deus de Israel, de que não tocaríamos naquele povo. Vamos deixá-los viver. Se quebrarmos o juramento, a ira de Deus cairá sobre todos nós. E eles acrescentaram: Que eles vivam, mas terão de fazer o trabalho escravo a vida toda, como lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E a promessa dos líderes foi mantida. Então Josué chamou os líderes dos gibeonitas, comunicando a sua decisão: Vocês não serão destruídos, mas visto que vocês nos enganaram com a história de que vieram de longe, quando na verdade são nossos vizinhos, atraíram a maldição sobre vocês. Terão de fazer o trabalho de rachar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: Foi anunciado aos seus servos que o Senhor deu ordens a Moisés, o seu servo, para que tomasse posse de todo esse território e que acabasse com todos os moradores daqui. Por isso tememos pelas nossas vidas e agimos assim. Mas agora estamos nas mãos de vocês.
façam aquilo que parece bom e justo a vocês. Assim Josué não permitiu que os israelitas destruíssem aquela gente. Mas desde aquele dia, os gibeonitas passaram a fazer o trabalho de lenhadores e carregadores de água, prestando serviço ao povo de Israel e ao altar do Senhor, onde quer que o Senhor escolhesse para ser construído até o dia de hoje. Josué, capítulo 10. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ficou sabendo como Josué tinha tomado e destruído Ai, matando o rei daquela cidade e também a Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha conseguido um tratado de paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele ficou apavorado, porque Gibeon era uma grande cidade, como as capitais de reinos, era muito maior do que Ai, e os gibeonitas tinham fama de valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, mandou mensageiros aos seguintes reis: Orão, rei de Hebron, Pirã, rei de Jarmute, Jafia, rei de Laquis, e Debir, rei de Eglon, dizendo: venham ajudar-me a destruir Gibeon, porque esse povo fez um tratado de paz com Josué e com o povo de Israel. Então estes 5 reis amorreus de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon uniram seus exércitos para um ataque conjunto a Gibeon, cercaram Gibeon e lutaram contra ela. Os homens de Gibeon mandaram logo mensageiros a Josué, que estava acampado em Gilgal: venham socorrer os seus servos, venham nos livrar depressa, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se uniram com os seus exércitos contra nós. Josué e o exército israelita saíram de Gilgal e foram socorrer Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué, pois eles já estão vencidos. Eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles será capaz de resistir. Josué marchou durante a noite desde Gilgal e apanhou de surpresa as forças inimigas. O Senhor fez com que essas forças inimigas ficassem em pânico, causando grande confusão, de modo que o exército de Israel matou grande número em Gibeon e perseguiu os demais até Bet-Horon, Azeca e Maquedá, destruindo os amorreus pelo caminho. Aqueles que conseguiram fugir e chegar perto de Bet-Horon, quando iam descendo para lá, foram mortos por grandes pedras do céu, lançadas pelo Senhor sobre eles até Azeca. Na verdade, mais gente foi morta pela chuva de pedras do que pelas espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué orou ao Senhor em alta voz: que o sol pare sobre Gibeon e que a lua fique onde está, sobre o vale de Aijalon. E o sol e a lua ficaram parados até que o exército de Israel terminasse de destruir os seus inimigos. O livro dos justos faz uma descrição mais detalhada deste fato. Assim o sol parou nos céus e não saiu por quase 24 horas. Nunca antes nem depois houve um dia como esse, pois o Senhor fez parar o sol e a lua, atendendo ao pedido de um homem. Certamente o Senhor estava lutando por Israel. Depois Josué e o exército de Israel voltaram para o acampamento de Gilgal. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Quando chegou a Josué a notícia de que os reis tinham sido achados, ele mandou que rolassem grandes pedras à boca da caverna e que alguns ficassem de guarda ali. Mas Josué ordenou aos demais soldados: persigam os inimigos e eliminem os que forem ficando para trás. Não deixem que voltem às suas cidades. Vocês podem confiar no Senhor, o seu Deus, para a vitória total. Assim Josué e os israelitas continuaram a batalha e acabaram com os 5 exércitos, com exceção de alguns sobreviventes que se refugiaram nas cidades fortificadas. Então os israelitas voltaram em paz a Josué, no acampamento em Maquedá.
voltaram sem sofrer a baixa de um único soldado, e ninguém mais ousou falar em enfrentar o povo de Israel. Depois Josué disse: abram a boca da caverna e tragam os 5 reis para mim. Eles obedeceram e trouxeram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Feito isso e reunidos os soldados de Israel, Josué mandou que os comandantes do exército colocassem os pés sobre o pescoço dos reis prisioneiros, e eles obedeceram. Disse Josué: não tenham mais medo nem fiquem mais desanimados, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos de Israel. Depois Josué matou os 5 reis, pendurando os seus corpos em 5 árvores, onde ficaram pendurados até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os corpos fossem tirados das árvores e lançados na caverna onde haviam se escondido. Colocaram um montão de pedras à entrada da caverna, que está lá até o dia de hoje. Naquele dia Josué destruiu a cidade de Maquedá, matando o rei e todos os habitantes. Não foi deixado ninguém com vida na cidade. E fez com que o rei de Maquedá a mesma coisa que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todos os israelitas foram de Maquedá para Líbina e a atacaram. O Senhor entregou na mão de Israel a cidade e o rei, e mataram com a espada todos os moradores da cidade. Não sobrou nenhum sobrevivente. E fizeram com o rei a mesma coisa que haviam feito com o rei de Jericó. Depois Josué e todo o Israel foram de Líbina a Laquis, cercaram a cidade e a atacaram. O Senhor entregou a cidade às forças de Israel, e Josué tomou-a no dia seguinte. Também aí toda a população foi morta à espada, como em Líbina. Durante o ataque a Laquis, Orão, rei de Gesar, levou para lá tropas para ajudar a defender a cidade, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobreviventes. Depois Josué e todos os israelitas avançaram de Laquis para Eglon, sitiaram a cidade e a atacaram. E no mesmo dia feriram a espada e eliminaram toda a população como tinham feito com Laquis. A seguir Josué e todo o Israel foram de Eglon para Hebrom e a atacaram. Tomaram Hebrom, o rei e todos os seus povoados, e mataram todos os habitantes, sem deixar sobreviventes. Destruíram completamente a cidade e todos os seus habitantes, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todos os israelitas marcharam de volta em direção a Debir e a atacaram. Tomaram a cidade, o seu rei e todas as povoações da vizinhança foram mortas. Exterminaram todos, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir e com o rei o que tinham feito com Hebrom, com Líbina e com os reis destas cidades. Assim Josué e o exército israelita conquistaram a região toda, as nações e os reis da região montanhosa, o deserto de Neguebe, as terras baixas e as encostas das nascentes das águas. Eles destruíram todos os seus reis sem deixar sobrevivente algum. Exterminaram tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué derrotou-os desde Cádiz Barneia até Gaza e conquistou todo o território de Gozém até Gibeon. Josué conseguiu conquistar esses reis e as terras de uma só vez, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué voltou com todo Israel para o acampamento em Gilgal. Josué capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, soube o que tinha acontecido, enviou mensagens urgentes aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Aquisaf, a todos os reis da região montanhosa ao norte, aos reis da região da Arabá, ao sul de Quinerete, Nacefelá, aos reis das terras baixas, aos reis dos territórios montanhosos em Nafote-Dor, a oeste, aos reis de Canaã a leste e a oeste, aos reis dos amorreus, aos reis dos heteus,
aos reis dos ferezeus, aos reis dos jebuseus, das terras montanhosas, aos reis heveus, das cidades situadas nas encostas do monte Hermon, na terra de Mispa. Todos esses reis convocaram as suas tropas e, unindo forças, formaram um imenso exército, tão numeroso como a areia da praia, além de muitos carros e cavalos. Todos esses reis acamparam junto às águas de Merom, para guerrearem contra Israel. Mas o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, pois amanhã, a esta hora, estarão todos mortos diante do exército israelita. Você irá cortar os tendões dos cavalos e queimar os seus carros. Josué agiu depressa. Ele e as tropas de Israel chegaram às águas de Merom e os atacaram de surpresa. E o Senhor entregou todo aquele enorme exército aos israelitas. Eles perseguiram os inimigos até a grande Sidom, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispa, a leste. As tropas inimigas foram completamente destruídas. Então Josué e os soldados israelitas obedeceram às ordens do Senhor, cortando os tendões dos seus cavalos e queimando todos os carros de guerra. No caminho de volta, Josué conquistou Azor e matou o rei da cidade à espada. Azor tinha sido a capital daqueles reinos. Todas as pessoas daquela cidade foram mortas e a cidade foi incendiada. Depois Josué atacou e destruiu todas as cidades e matou os seus reis à espada, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Todavia, Israel não incendiou nenhuma das cidades edificadas nas colinas. Josué só incendiou Azor. Os israelitas ficaram com todos os bens, incluindo o gado daquelas cidades, mas os habitantes foram todos mortos, não sobreviveu ninguém. Tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, Moisés comunicou a Josué. Josué obedeceu e se empenhou em ser um fiel cumpridor de todas as ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o deserto de Neguebe, a terra de Gozém, as terras baixas, a região da Araba e a zona montanhosa e as planícies de Israel. O território israelita estendia-se agora desde o monte Alaque, perto de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué matou todos os reis daqueles territórios. Josué guerreou por muito tempo contra todos esses reis. Não foi feito tratado de paz com nenhuma das cidades, com exceção de Gibeon, dos heveus. Todas as outras cidades foram tomadas na guerra. Pois o Senhor tinha feito com que os reis inimigos quisessem combater os israelitas, endurecendo os seus corações em vez de propor a paz. Assim eles foram destruídos completamente sem misericórdia, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Durante esse período, Josué acabou com os gigantes, chamados Enaquins, habitantes da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Ele destruiu todos esses gigantes e todas as suas cidades. Nenhum Enaquim sobreviveu em todo o território de Israel, embora alguns deles tenham ficado em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou todo o território, obedecendo às ordens que o Senhor tinha dado a Moisés, e repartiu as terras conquistadas entre as tribos do povo de Israel como herança. E por fim a terra descansou da guerra.